Companheiro, nunca na história desse país alguém roubou mais do que eu. Boa tarde, Merval, tudo bem? Tudo bom, Débora? Boa tarde, ouvintes. Merval, pesquisa Datafolha, a primeira divulgada agora no segundo turno, ou melhor, né? Pesquisa para a presidência da República. E a gente já trouxe aqui os números para os nossos ouvintes, aqui só para repetir para a gente contextualizar. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, aparece com 58% das intenções de voto, e o candidato do PT, Fernando Haddad, com 42%, e, portanto, uma diferença considerável, 16 pontos percentuais se a gente considerar os votos válidos, né? Ou seja, uma dificuldade grande para o PT reverter esse quadro. Débora, parece uma missão impossível, né? A partir de hoje, ele tem que tirar mais de 1 milhão por dia dos votos indecisos, brancos e nulos e do Bolsonaro para tentar empatar com o Bolsonaro. E tem que manter todos os seus votos, né? A dificuldade dele é que manter os votos dele, do PT, parece bastante provável, né? O tamanho do PT, ele chegou agora no tamanho que o Lula tinha quando era candidato, ainda esse ano. Então, 39%, 40%. Mas provavelmente também o Bolsonaro vai manter os seus eleitores, né? Não é muito crível você imaginar eleitores do Haddad indo para o Bolsonaro e eleitores do Bolsonaro indo para o Haddad. Então, o que pode acontecer é aumentar votos nulos em brancos, abstenção, mas isso não tira a vantagem de quem está na frente, né? Apenas reduz quantos votos precisa ter para ser eleito, votos válidos, porque votos válidos não contam abstenção, não contam votos nulos em brancos. Então é muito difícil a situação do Haddad, muito complicada, e só se acontecer e são 15 dias só para a eleição, né? Então só para se acontecer uma coisa completamente fora dos padrões, né? Já aconteceu uma vez, uma facada, uma peixeirada no Bolsonaro, né? A gente nunca sabe, mas normalmente não vai mudar o quadro muito mais. Imaginar o seguinte, que em 15 dias o eleitorado brasileiro mudasse de opinião completamente. O eleitorado brasileiro votou no último domingo contra o PT, em termos absolutos. Tem questões específicas, segurança, valores morais, tudo isso fortaleceu a candidatura do Bolsonaro. Mas o antipetismo foi muito forte, muito grande. Então, você imaginar que o povo brasileiro mude em 15 dias essa postura, é quase impossível, né? Bom, o que a gente espera mesmo é que não tenha nenhum fato relevante ligado à violência, né? Inclusive, os candidatos estão sendo cobrados diariamente a se manifestar, a repudiar esse tipo de coisa, né, Merval? Os dois candidatos têm responsabilidades sobre o clima. Eles têm obrigação de desautorizar, de desestimular, de criticar a violência durante a campanha. Eles são os dois líderes no momento que encarnam o eleitorado brasileiro, mais ou menos dividido, um pouco mais para o Bolsonaro, mas o 40% de votos é um tamanho bastante, nada desprezível de eleitor, né? E a oposição, se confirmar a vitória do Bolsonaro, o PT vai ter a liderança da oposição. Então, o Haddad e o Bolsonaro têm obrigação de assumir a dianteira dessa campanha para evitar violência, né? Uhum. Bom, ainda da busca do PT por votos, de onde tira votos, de onde consegue, tem a questão do Ciro, que anunciou um apoio crítico, portanto um apoio tímido, não vai para o palanque
do Haddad, inclusive tem uma viagem marcada, vai ficar uma semana fora, e então também tem uma dificuldade em conseguir levar os votos do terceiro colocado, né? Tem essa atitude do Ciro, é muito ruim para o Haddad. É muito ruim porque ele está ressentido, porque, na verdade, o PT fez tudo, o Lula fez tudo para impedir a sua vitória, para impedir que ele tivesse a liderança da esquerda, preferiu apoiar mais um poste do que apoiar o Ciro, que àquela altura estava bem colocado, e aí agora que precisa dos votos dele, recebeu o troco, né? Eu acho que isso dificulta ainda mais a tarefa do Haddad. Eu tenho a impressão que quem do Ciro é de esquerda já foi para o Haddad. Uhum. E agora o restante ou vai ficar numa posição crítica como o Ciro e se abster de votar, ou votar em branco ou nulo, ou vai para o Bolsonaro. Merval, uma outra questão é em relação às estratégias adotadas agora, enfim, pelos dois candidatos. Eles devem vir mais para o centro nas propostas? Olha, o PT está fazendo uma mudança drástica, né? Tirou o Lula dos cartazes, tirou o vermelho dos cartazes, está usando o verde e amarelo, que era usado é usado pelo pessoal do Bolsonaro. E era interessante que esse uso do verde e amarelo, da camisa da seleção brasileira e tal, sempre foi muito criticado pela esquerda, dizendo que eram os coxinhas que estavam mancomunados com a corrupção da CBF, que não sei o que e tal. Agora eles botam em cartazes pessoas de camisa da seleção, dizendo que vão votar no Haddad, e usam o verde, amarelo e azul no seu logo. É uma mudança drástica, mas eu creio que é uma mudança tão artificial e tão fora de época, porque é completamente extemporâneo a mudança de um dia para o outro, né? Se tivesse começado a campanha assim, podia. Mas o PT começou a campanha muito radicalizada e agora está tentando dar um cavalo de pau aí, mas acho que só fica ruim para ele. Inclusive, o candidato do PT acusou o Bolsonaro de dar cavalo de pau na situação relacionada ao 13º salário do Bolsa Família, né? Família. Ele começou a dizer agora, tal, que inclusive é uma proposta que já estava até tramitando no Senado, proposta de um petista até, né? Mas isso acontece muito, né? Porque o Bolsa Família também nasceu de vários programas que o Fernando Henrique tinha, programas sociais. O Lula juntou tudo e ampliou. Foi uma jogada de mestre. Agora, o Bolsonaro anunciar o 13º salário também foi uma jogada de mestre. Até o Mauro Paulino da Datafolha disse que foi o primeiro gol desse segundo turno, foi esse anúncio do Bolsonaro. Obrigada, Merval. Até amanhã. Até amanhã.